O Hora de Agir de hoje pertence à série de programas Amor à Terra, onde estamos a falar da importância da agricultura e da produção de alimentos. Neste que é um tempo em que a população do mundo está a crescer e onde lidamos também com uma crise climática que foi provocada por nós, pela humanidade que nos últimos séculos despejou estas quantidades enormes de lixo gasoso na atmosfera que aumentaram o efeito estufa. Estamos aqui no Alentejo, aqui na Herdade da Mitra, e o tema da conversa de hoje é um dos temas mais importantes. A importância de conservar o solo. Sem solo de qualidade, o rendimento das colheitas diminui e sem boas práticas agrícolas, a sua degradação é inevitável. Por isso, esta é a hora de colocar o solo no centro de toda e qualquer política agrícola. Ele é um recurso não renovável que estamos a perder devido a práticas que estão longe de ser sustentáveis. E sempre que falamos de amor à terra, nesta Hora de Agir, é muito importante ouvir a voz da ciência. Eu hoje tenho aqui comigo o professor Mário Carvalho e José Rato Nunes, também presença habitual no Hora de Agir. Professor Mário Carvalho, nós quando falamos de agricultura, temos que falar do solo. É um fator de produção dos mais importantes, não é? É determinante, porque sem solos otimizados nas suas funções, nós não somos capazes de garantir nem a sustentabilidade económica, nem a sustentabilidade ambiental da agricultura. Porque de um solo a desempenhar as suas funções, depende a capacidade de nós produzirmos mais, utilizando menos inputs, menos recursos, e isso é fundamental, não só para melhorar as contas do setor, mas também para reduzir o impacto ambiental que o setor tem. E que práticas são estas que faz com que o solo se degrade? A primeira e principal causa de degradação do solo é a erosão. E sendo a principal responsável pela perda de erosão do solo agrícola, a mobilização do solo. O segundo passo da degradação do solo resulta da perda de matéria orgânica, na qual a mobilização do solo também está implicada, porque aumenta a mineralização da matéria orgânica. E o terceiro passo passa pelo facto de os agricultores, de uma forma geral, não pensam no solo na sua equação e, portanto, da biomassa produzida dentro da exploração, eles não pensam na quantidade que têm que restituir ao solo, de forma a manter o seu teor em matéria orgânica. José Rato Nunes, esta erosão acontece também devido muitas vezes ao excesso de rega, à água, também ao vento. Que práticas é que poderiam ser evitadas de forma a que esta erosão acontecesse? Que erosão é o solo que vai embora, não é? O que é que se pode fazer para diminuir a erosão do solo? A erosão do solo, em primeiro lugar, se vier da rega, aí está tudo mal. Foi uma rega mal equacionada. Está-se a dar uma dotação superior à capacidade do solo de armazenar. Está-se a dar uma dotação instantânea superior à taxa de infiltração. Isso são cálculos de rega, isso está tudo mal. Mas mesmo sem ser uma rega mal calculada, que eu penso que cada vez haverá menos, isso é uma coisa que é impensável, no âmbito do uso eficiente da água, fazermos uma coisa desse género. Mesmo o nosso clima também é um clima de fenómenos meteorológicos extremos. Não chove muito no nosso país, mas o que chove, chove muito concentrado. E os fenómenos erosivos também são típicos do nosso clima. O que é que podemos? Volto às palavras do Sr. Professor Mário de Carvalho. Ou seja, sempre que nós mobilizamos, retiramos a cobertura vegetal do solo, deixamos um solo nu, disponível para que as gotas de água separem partículas de solo e depois haja o arrastamento, que é, no fundo, aquilo que é a erosão. O que podemos fazer? Aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Solos melhor estruturados são solos com melhor taxa de infiltração, solos com melhor drenagem, menos escorrimentos, deixar o solo mais coberto. Portanto, podemos fazer uma série de coisas. Depois, as clássicas, não é? Professor Mário Carvalho, poderíamos institucionalizar a sementeira direta e a rotação de culturas como algo quase obrigatório? Sim, deveríamos, porque se não quisermos ter em atenção a conservação do solo, estamos claramente a pôr em risco o futuro da humanidade e a capacidade que nós temos de continuar a produzir alimentos. E outro aspecto fundamental, que é reduzir o impacto que o homem está a ter sobre a perda de biodiversidade a nível global. Porque se nós destruirmos os solos, e os solos que estamos agora a cultivar são os melhores solos agrícolas, se os destruirmos por processos erosivos, significa que temos que ir buscar novas terras para continuar a plantar.
E essas novas terras são terras que neste momento estão dedicadas à conservação da biodiversidade do planeta, e isso vai ser desastroso se nós não formos capazes de conservar as terras que já utilizamos. Portanto, eu diria que a conservação do solo deveria ser a primeira prioridade sobre todas as outras, e isso implica parar a mobilização do solo, ou pelo menos reduzir drasticamente a intensidade. Essa mobilização é feita, já que é tão negativa, porque é que isso acontece? Eu consigo perceber a questão da rotação de culturas, que muitas vezes a atividade económica está muito voltada para aquela cultura, então usam o recurso terra para continuar a produzir aquela cultura. Mas relativamente à questão da sementeira direta, se é uma má prática mobilizar, porque é que se mobiliza? Porque fazer agricultura sem mobilização do solo é uma forma completamente diferente do que se fazia no passado. E obriga a muito mais conhecimento técnico, obriga a ser capaz de fazer o diagnóstico da situação que temos perante nós, e a maior parte dos agricultores não é capaz de o fazer. Portanto, sem um apoio técnico forte que permita ao agricultor fazer a transição de uma agricultura convencional para uma agricultura de conservação, ela não vai ser capaz de se expandir no país. José Rato Nunes, há muitos solos que já estão degradados, e uma das ações que nós podíamos ter no mundo era a recuperação destes solos. O que é que nós podemos fazer para voltar a que aí seja possível fazer novamente agricultura? Podemos fazer muitas coisas, mas temos que ter uma noção inicial. A recuperação de solos é um processo extremamente lento, extremamente delicado. É muitíssimo mais barato conservar o que temos do que tentar recuperar coisas que já estragamos. O que é que nós podemos fazer? Agricultura de conservação. Ou seja, tentar voltar a que esses solos aumentem o teor de matéria orgânica. Agricultura de conservação vai desde a sementeira direta até outras técnicas de mobilização vertical, quando é estritamente necessário, por vezes poderá ser estritamente necessário, mas técnicas de agricultura de conservação. Depois temos que restituir ao solo uma parte substancial do que lá tiramos. Num cereal, nós tirarmos o grão, que é a parte economicamente mais útil, retirarmos a totalidade da palha, deixando lá 3 cm de restolho, não estamos a restituir. Portanto, tudo isso é um processo muito lento. Quando conseguirmos aumentar ligeiramente o teor de matéria orgânica, a própria formação do solo é acelerada. E ao fim de décadas, não estamos a falar de coisas que sejam de um ano para o outro, ninguém pense ver resultados de recuperação de um solo em 3 ou 4 ou 10 anos. Ao fim de um período de tempo alargado, nós conseguimos ter solos que lentamente vão aumentando a sua capacidade produtiva e lentamente serão restituídos àquilo que são as suas funções normais. Conseguindo aquele balanço de carbono positivo que é essencial. Se nós continuarmos a tirar mais do que aquilo que restituímos, então não estamos a ir no caminho da recuperação de um solo, estamos a ir no caminho da sua degradação. Esse balanço de carbono é fundamental, o balanço de carbono positivo é fundamental para que os solos recuperem as suas funções biológicas básicas. Uma delas a função produtiva, que é tão essencial para a produção de alimentos para todos nós. A melhoria do solo deve ser uma busca de todos os agricultores. Temos que ter em conta que o solo é a base de tudo na agricultura. Portanto, não há agricultura sem solo. E o solo deve ser a principal preocupação que os agricultores têm, porque é o seu principal património que importa manter e, inclusivamente, melhorar, porque hoje isso já é possível. Foi feito um estudo, uma análise de solos, debaixo das copas, fora das copas, em situações diferentes, para percebermos quais é que eram as limitações deste solo e onde é que poderíamos melhorar. Acabámos por encontrar um problema que é um bocadinho geral no nosso Alentejo, que é o grande limitante, é o fósforo. E, portanto, fizemos isso, fizemos uma adubação de fósforo, fizemos uma correção de calcário, porque os solos são ácidos nesta zona também, na expectativa de melhorar a fertilidade do solo, que é o nosso principal fator de produção, é a fertilidade do solo. Portanto, o passo número 1 foi travarmos com esses processos de mobilização, portanto, as culturas passarem a ser feitas com um semeador de sementeira direta e a limpeza do mato passar a ser feita com um corta-mato e não com uma grade. Portanto, foi assim que começou o nosso processo de olharmos para o solo como um elemento fundamental, quer da nossa sustentabilidade a longo prazo, quer como da nossa rentabilidade. Nós aqui deixámos de mobilizar há cerca de 40 anos. O que nós verificámos nestes 40 anos é que
Os teores de matéria orgânica no solo, que eram residuais, aproximam-se hoje de 3% numa camada de 20 centímetros, não é? Que é muito mais se for uma camada mais superficial. E isso mudou tudo, mudou. As contas são hoje completamente diferentes do que era há 40 anos, em que davam prejuízo e agora não dão. Nós temos aqui a questão também da capacidade que o solo tem em determinadas áreas. Portanto, há terrenos que têm uma adaptação maior à atividade agrícola, outros menos. Não devia haver também um planeamento, quase um plano diretor que indicasse que culturas ou que solos são mais adaptados para a parte agrícola? Sabemos que há a Reserva Agrícola Nacional, mas não devíamos ir mais fino, sermos mais densos nessa análise? Deveríamos, certamente, portanto, todas as explorações agrícolas deveriam ter um projeto de engenharia associado. E esse projeto tem de começar forçosamente por perceber como é que nós adaptamos a utilização da terra às suas condições naturais. Atualmente, normalmente faz-se ao contrário. Decide-se que é esta cultura que nós queremos fazer e depois vamos alterar o solo ou tentar alterar o solo para o adaptar às condições da cultura que queremos instalar. Isto é um erro crasso, leva forçosamente a uma degradação muito grande do solo e leva também normalmente a sistemas que do ponto de vista económico são muito frágeis, porque temos de gastar mais para produzir a mesma cultura. Portanto, adaptar a terra ou adaptar a utilização às condições naturais da terra é o primeiro passo para termos uma agricultura ambientalmente saudável. Isso naturalmente requer conhecimento. Portanto, a questão fundamental é que nós temos de pôr conhecimento na empresa agrícola, porque se a empresa agrícola tiver o conhecimento, tudo isto fica resolvido. Não precisamos de plano diretor nenhum para o resolver. Como é que nós podemos universalizar esse conhecimento de forma a termos melhor solo ou pelo menos plantações a acontecerem no solo mais adaptado? Isso é uma grande transição técnica e científica que a agricultura portuguesa tem que fazer. Quem é que poderá fazer esse apoio técnico? As associações de agricultores, mas eu ainda defendia aqui outra coisa, se me permitem. O Estado tem que ter um corpo técnico de apoio aos agricultores forte, potencialmente ou preferivelmente de jovens que, conhecedores destas novas técnicas, destes novos conhecimentos científicos, conservação do solo, preservação da paisagem, da ecologia, pudessem transmitir aos agricultores e com eles fazerem um plano para cada uma das explorações, fosse do ponto de vista ambiental, mas também económico, precisávamos de um apoio técnico efetivo para que fosse feito um planeamento da atividade agrícola de forma mais sustentável. Mário Carvalho, nós temos aqui a questão também das boas práticas agrícolas que podem ajudar também a conservar o solo. Utilização de máquinas menos pesadas, há também uma restrição à utilização de alguns produtos orgânicos. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim. A essência da melhoria do solo não tem segredos do ponto de vista técnico-científico. Nós temos que parar a erosão, temos que reduzir a mineralização e aumentar o retorno de resíduos orgânicos ao solo. A maior parte destes resíduos orgânicos tem de ser resíduos produzidos in loco, na própria parcela, porque senão, se nós quisermos enriquecer uma parcela à custa de produtos orgânicos que vêm de outras parcelas, nós enriquecemos esta, mas empobrecemos as outras. Naturalmente, há sempre... Isto é manter os resíduos das colheitas na propriedade. Naturalmente, nós temos a pecuária estabulada, nós temos subprodutos da indústria, por exemplo, da indústria florestal, é matéria orgânica que tem que regressar ao campo. O que acontece é que a atual legislação que regulamenta a utilização de produtos orgânicos é feita num quadro legal em que nós temos uma lei diretora do ar e uma lei diretora da água e não há do solo. Portanto, neste momento, a legislação é muito restritiva à utilização destes produtos orgânicos, o que afasta os agricultores da sua utilização ou então têm que utilizar de forma escondida, não cumprindo a lei. Sendo que as restrições que na maior parte dos casos a lei contém são completamente absurdas, são erradas do ponto de vista técnico, são erradas do ponto de vista científico e tinham que ser revistas. Também concordas, José Rato Nunes, que devia ser feita uma revisão aqui desta... Muito profundo, muito profundo. E não podia concordar mais com o Sr. Professor Mário de Carvalho quando diz que
O que sai do solo tem que regressar ao solo, porque nós falamos de Green Deal, Farm to Fork, agricultura circular. Isto é basicamente tudo isso que estamos a falar, só que em vez de ser uma carta de intenções a nível europeu e também a nível nacional, estamos a falar da aplicabilidade no local, estamos a falar de coisas que podem ser utilizadas. Eu, juntamente a estes produtos todos que o Sr. Professor falou, ainda referia aqui a alguns produtos agroindustriais, mas que a atividade agrícola aqui não funciona como que um consumidor desses produtos, funciona como um valorizador desses. Podemos utilizar, por exemplo, as lamas das hectares? Depende. As lamas das hectares, em princípio, serão produtos que podem ser utilizados, mas depende do quê? Imagino que numa determinada hectare alguém se lembrou de mudar o óleo do carro e meter o óleo queimado diretamente no esgoto, que ainda se faz. Essas lamas de hectare podem ficar altamente contaminadas com metais pesados, não podem ser utilizadas na agricultura. Portanto, podem, desde que tenham qualidade para tal. E que outros produtos, para além das lamas de hectare, poderiam ser utilizados? Eu vou-lhe falar num que nós temos trabalhado já há uns anos sobre ele, já há muitos anos sobre ele, e que é um produto que está a causar constrangimentos muito, muito fortes e que a agricultura o pode valorizar, que são os bagaços de azeitona. Tem contras? Tem. Matéria orgânica solúvel que é poluente. Tem fenóis e polifenóis que são inibidores de germinação, portanto, em culturas anuais será muito difícil de os utilizar. Teriam que ser planificados a sua utilização para culturas perenes, nas quantidades corretas. Ou então fazer a sua compostagem. O que acontece é que a compostagem desses produtos é um processo caro e demorado. E, portanto, acho que nós tínhamos que chegar aqui a soluções de bom senso na utilização desses produtos orgânicos. Como é que o professor Mário Carvalho vê a utilização também destes produtos, do bagaço de azeitona, das lamas das hectares? Nós não temos alternativa, nós temos que reciclar os produtos todos. Temos que viver numa economia que recicla. Circular. O que acontece é que nós não podemos pôr a economia sempre à frente da ecologia. Portanto, se nós aplicarmos sistematicamente no mesmo local as lamas das hectares, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter um problema de poluição com metais pesados. Portanto, elas têm de ser aplicadas noutras zonas. Isso significa transportá-las a maior distância. Há custos associados, mas estes custos têm de ser atribuídos a quem gera o produto e não ao agricultor que o vai utilizar. Por exemplo, o caso do bagaço da azeitona, não há o agricultor que vai aplicar o bagaço nas suas terras que gerou aquele problema. Portanto, não pode ser ele a pagar o custo da compostagem ou o custo do transporte. Isso tem de ser atribuído a quem está a produzir o azeite. E se nós formos capazes de fazer esta repartição de custos, será muito mais fácil que estes produtos orgânicos sejam utilizados por um grande número de agricultores. É uma economia circular ao serviço da melhoria da qualidade dos nossos solos. Professor José Rato Nunes, professor Mário Carvalho, obrigado por terem estado nesta Hora de Agir. Obrigado nós. Crise climática e de recursos, desafios na segurança e na geopolítica, desigualdades, inteligência artificial, a saúde mental ou a segurança alimentar, tudo num mundo em rápida transformação, onde o humano se procura todos os dias adaptar. Que dizer deste tempo, quando hoje à noite milhões de pessoas vão se deitar com fome e que amanhã de manhã mais de 700 milhões de pessoas irão acordar sem ter a certeza de encontrarem o alimento que precisam. Esta é uma situação que pode ainda piorar, porque daqui a uma geração, em 2050, vamos precisar de mais 50% dos alimentos que temos hoje e esta crise climática veio retirar aquele que para muitos, em muitos lugares do mundo, era o único ativo que tinham, que era o do conhecimento do momento em que a chuva chegava para regar as plantas ou do momento em que depois essa mesma chuva se ia embora para que pudessem ser feitas as colheitas, o que está hoje a provocar em muitas regiões do mundo estes fluxos migratórios. A palavra latim humus refere-se a solo ou terra, o que sugere que a palavra humano possa ser de certa forma entendida como pertencente à terra ou filho da terra. É isso que nós somos, filhos da terra, porque dela dependemos. É da terra, do solo, que vêm os alimentos que precisamos para sobreviver. Daí a importância que tem esta agricultura neste presente e neste futuro, a importância de conservarmos o solo, de inovarmos, de fazermos bem ou fazermos melhor,
para que estes sistemas sejam mais resilientes e adaptados a um clima que mudou, mas um clima onde nós vamos ter que continuar a produzir alimentos em quantidade e em qualidade. Isto é vital para o nosso futuro e por isso esta é também aqui no Solo uma hora de agir. Um abraço amigo e já sabe, nós temos encontro marcado na próxima semana. Até lá!